Fala, alunos, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Então, como eu passei algumas atividades para serem feitas antes do período da quarentena, decidi fazer a resolução delas em vídeo. Esse primeiro vídeo vai ser as questões 1 a 3, que estão relacionadas no ramo da termometria à termologia. Então, vamos começar. Nas lâmpadas de filamento de tungstênio, a temperatura deste filamento atinge o valor de 2.500 graus Celsius. Determinar o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então vamos lá. Tem uma temperatura em graus Celsius de 2.500 graus Celsius. Eu quero saber quanto que essa temperatura corresponde em graus Fahrenheit. Simples, vamos utilizar a fórmula. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Temperatura em Celsius eu tenho 2.500 sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aqui eu posso simplificar. 2.500 por 5 resulta para mim em 500. Igual a Tf menos 32 sobre 9. Notem que aqui eu posso fazer uma multiplicação. 500 vezes 9 vai dar 4.500. Igual Tf menos 32. Passando o Tf para o lado de cá, ele vai passar com sinal negativo. Passando o 4.500 para o lado de cá, ele também vai passar com sinal negativo. É importante se atentarem aqui. Então, 4.500 negativos menos 32, vou ter que fazer uma soma então. Vai ser menos 4.532. Posso multiplicar isso aqui por menos 1. Multiplicando isso aqui por menos 1, vai resultar que a temperatura em Fahrenheit é 4.532 graus Fahrenheit, que seria a alternativa letra B. Questão 2. A temperatura de solidificação do mercúrio é de menos 39 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura corresponde a... Eu tenho uma conversão. A temperatura em Kelvin, eu sei que ela é obtida a partir da temperatura em graus Celsius mais 273,15. Como é que eu tenho valores inteiros? Eu vou arredondar apenas para 273. Então, a temperatura em Kelvin, correspondente a uma temperatura de menos 39 graus Celsius, só substituindo aqui, temperatura em Kelvin vai ser 273 menos 39. 273 menos 39. Peço emprestado aqui, né? 234. 234 positivos Kelvin. Então, aqui seria letra D. E para finalizar a questão 3... Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a temperatura era a mesma, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Na questão 3, eu vou ter que lembrar que eu tenho ponto de fusão e tenho ponto de ebulição. Isso para medidas em graus Celsius e para medidas em graus Fahrenheit. Então, eu vou ter que criar uma tabelinha que relacione esses dois pontos. Ponto de fusão vai ficar aqui embaixo e o ponto de ebulição em cima. Ponto de ebulição, vou definir as duas escalas, graus Celsius e graus Fahrenheit. Ponto de ebulição em graus Celsius, eu sei que é 100 graus Celsius. E o ponto de ebulição em graus Fahrenheit, 212. Ponto de fusão em graus Celsius, 0. E ponto de fusão em graus Fahrenheit, 32. Eu quero encontrar uma temperatura em que
a temperatura em graus Celsius seja igual à temperatura em graus Fahrenheit. Com isso, basta usar aquele método. Meio baixo, cima baixo. Meio baixo, cima baixo. Então, como que vai ficar para mim? Meio, TC, menos o de baixo, sobre 100, cima, 0, baixo. TF, menos 32, 212, menos 32. Aqui resulta em apenas TC sobre 100. E aqui resulta em TF, menos 32, sobre 212 menos 32, 180. Notem agora que as duas escalas têm que indicar a mesma medida. Então, eu posso falar que a temperatura em graus Celsius tem que ser igual à temperatura em graus Fahrenheit. Então, onde tiver graus Celsius, eu posso substituir por graus Fahrenheit. Então, aqui como que eu vou fazer? Em vez de eu escrever TC, vou escrever TF, igual 100, TF novamente, menos 32, sobre 180. Posso simplificar esses dois lados aqui, dividindo ambos por 25. Aqui vai resultar em 5, aqui vai resultar em 9. Multiplicando cruzado, fica 9TF igual a 5TF menos 5 vezes 32, resulta em 160. Resolvendo agora, transpondo 9TF, mantendo 9TF aqui, vou passar o menos 5 para cá. Vai ficar menos 5TF igual a menos 160. De cá, vai resultar para mim em 4TF igual a menos 160. Passando dividindo, TF igual a menos 160 por 4, que resulta para mim em menos 40 graus Fahrenheit ou menos 40 graus Celsius. Qualquer um dos dois, tanto TC quanto TF que vocês substituírem, vocês vão ver que vão encontrar o mesmo valor, que a temperatura correspondente nas duas escalas termométricas é de menos 40, tanto graus Celsius quanto graus Fahrenheit. Essa então foi nosso primeiro vídeo de correção das questões 1 a 3. Curtem aí e acompanhem que o próximo vídeo será com as questões 4 a 6. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.